Muito boa noite, alegria em poder entrar na sua residência pelas ondas televisivas da nossa TV da cidade, uma quinta-feira movimentada no país. Essa quinta-feira aí foi temerosa para o senhor Marco Polo Del Nero. Ao lado aqui meu está Vitor Guilherme, que é meu diretor na televisão. Vou comentar com ele a temeridade do senhor Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, que não viajou para a Argentina por causa do jogo Argentina e Brasil, com medo de ser preso, e pediu ao ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que pudesse expedir uma liminar protegendo o senhor Marco Polo Del Nero de uma suposta prisão que poderia acontecer durante o depoimento dele na CPI do futebol. Meu caro Vitor Guilherme, é o senhor Marco Polo Del Nero de um lado, é outra denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senhor Fernando Collor de Mello, senador da República e presidente. E nós temos aqui também um novo escândalo que eu vou comentar no segundo bloco e vou evocar o Ministério Público. Eu sou obrigado, se os vereadores não fazem isso, a imprensa tem que fazer, porque é um escândalo envolvendo um vereador. Vitor Guilherme, muito boa noite. Eu sei que o teu pessoal estão todos ali na Copa e se deliciando com uma carne seca na moranga, né? Feito por um gourmet, que eu vou até anotar o nome dele, e por você. Boa noite, Vitor Guilherme. Boa noite, Beto Gebali. Boa noite, senhoras e senhores, amigos, telespectadores, assinantes da nossa TV, que é um clube, né? E aqui no clube a gente está fora da legislação, porque quem quer nos assistir, paga para nos assistir. Então, é um pouquinho diferente da TV aberta, que tem que cumprir uma certa orientação, né, primeiro de Florianópolis, depois da cabeça de rede. Nós aqui falamos do local o tempo todo. E, para comentar com relação ao senhor Del Nero, presidente da CBF, ele não se afasta do país desde a prisão do senhor José Maria Marins, ex-presidente, né? O senhor Ricardo Teixeira, que já está lá fora, que mora em Miami, e outros que estão se escondendo aí, porque a FIFA, aliás, a CBF e a FIFA, são covis, esconderijos, bunkers de bandidos, todos. Vitor Guilherme, eu quero começar comentando, e fiz esse comentário também em outros setores da imprensa, onde eu entro no ar de manhã e à noite. Evidentemente não falei o nome da empresa, porque aqui em Joinville formou-se um cartel de processo a jornalistas, mesmo quando a gente acaba sabendo e provando que a empresa é de pessoas que cometem ilícitos. Existem, e você que vai comprar carro usado, principalmente usado, tome muito cuidado, que existem lojas aqui na região, na qual proprietários se evocam até com Deus, né? Uns se abraçam com igrejas tais, outros se evocam com Deus, montam igrejas e aí acabam vendendo para você um carro que ele comprou no seguro todo arrebentado. Carros guaribados estão sendo vendidos aqui na nossa região, na maior cara de pau. A pessoa compra o carro iludida com a beleza que eles tornam o carro depois de arrebentado e depois começa a quebrar a porta, o porta-mala não fecha, o capô não fecha, e quando a pessoa vai reclamar, eles dizem que a pessoa tem que procurar o PROCON e inventam um monte de taxa. Taxa de contrato é para pilantra, é para picareta. Vitor Guilherme, eu estou muito feliz hoje porque acabei me surpreendendo quando vi na televisão, a própria televisão dos gaúchos, que domina a nossa cidade de Joinville e o resto do estado de Santa Catarina, e que provavelmente qualquer hora vai levar o jornal embora também. Eu vi hoje ao meio-dia uma propaganda muito bonita na televisão. Eu estou gravando, eu te ligo daqui a pouco. Vi uma propaganda muito bonita na televisão, mostrando em fases cibernéticas simplesmente cenas maravilhosas do trânsito de Joinville, talvez no ano de 2059, com viadutos, com pontes, Ademir,
Ademar Garcia, Boa Vista, viadutos, Santos Dumont, aquele viaduto maravilhoso que agora não começaram a obra por causa de uma alça. Primeiro é por causa de um posto de gasolina. O proprietário do posto não queria disponibilizar a área porque queria ser indenizado. Parece que o governo do estado indenizou junto com a prefeitura e agora estão dizendo que é uma alça que foi projetada errada e eles querem agora arrumar a alça. E eu vi na televisão essa propaganda bonita, na televisão dos gaúchos, e por uma coincidência incrível, depois que eu acabei vendo todas aquelas estradas dentro da cidade, viadutos elevados, o trânsito fluindo maravilhosamente, eu vi que era tudo uma ilustração e logo depois veio o prefeito Udo Deller dar uma entrevista dizendo que ele vai retomar as obras da Tenente Antônio João, que mais parece o final da guerra do senhor Adolf Hitler, que aliás hoje a data mostra que o senhor Adolf Hitler, antes de dominar o mundo ou tentar dominar, tinha sido preso por tentar dominar o próprio partido dele. Vitor Guilherme, tem alguma coisa errada entre as ilustrações cibernéticas maravilhosas que desfilaram na televisão hoje, no Jornal dos Gaúchos ao meio-dia, com o que nada foi feito ainda em pontos elevados? Por favor, sua opinião. Olha, eu digo a você, Beto Gebaile, e a você, telespectador, que o computador, o advento da informática, proporcionou que você materialize sonhos em imagem, em som, né? Então, aqueles são sonhos materializados. O prefeito é um cidadão de experiência, um cidadão honesto, um cidadão que aos 74 anos, né, quer ser prefeito novamente, quer ser uma liderança, quer fazer o bem para a sua cidade. Agora, não depende só dele, não depende só dele. Aliás, Joinville depende do Estado, da Federação e da competência e da honestidade de qualquer administrador que ali chegar, porque ele tem uma folha de 800 milhões de reais por ano, 13 mil funcionários efetivos e mais 5 mil terceirizados. Então, esses são sonhos que poderá vir de algum lugar do plano etéreo ou do plano federal que poderá realizar. Esse é o sonho dele, né? Tem outros que são pior, que dizem que dá para fazer e não fazem coisa nenhuma, inclusive nem trabalham. Tem outros que são laranja de outros ex-prefeitos e dizem que vão fazer e também não vão fazer nada. Então, a RBS, né, que é a maior rede do sul do Brasil de comunicação, dentro da sua estrutura tecnológica, pode materializar sonhos no vídeo, mas são sonhos que espero que o doutor Udo cumpra, se a população assim o quiser. Senão a população sofrerá com outro. Essa é a minha opinião. Ô, Vitor Guilherme, antes que a gente possa terminar o assunto do ilustríssimo prefeito Udo Deller, boa noite, São Roberto Rosebaile. O senhor fica falando nos seus programas de vários buracos que encontram nesta cidade, Benjamin Constant, Prudente de Moraes, Tuiuti, Santos Dumont, Santa Catarina, mas eu vou consertar os buracos. E nós esperamos que ele conserte, Vitor, porque hoje na Benjamin Constant, indo na empresa de uma grande empresária de Joinville, a empresária Madalena, e eu desviei de pelo menos uns 25 naquele entorno da Benjamin Constant, quando você vira à esquerda, vira à direita, e infelizmente nós temos mais um grande na esquina da Blumenau com 9 de março. Quando você sai da Blumenau, vai entrar na 9 de março, tem uma cratera na qual o meu carro caiu hoje, e eu com certeza xinguei a última geração dos administradores aqui da região, para não falar outra coisa. O Vitor, se você fosse secretário da infraestrutura, por que você não faria um mapeamento do centro de Joinville, faz um círculo em Joinville e diga, vocês vão ficar uma semana na Benjamin Constant, uma semana na Tuiuti, pelo menos enquanto o prefeito não asfalta, literalmente com um asfalto de alta qualidade, que eu sei que ele vai colocar alta qualidade, mas que tape os buracos, que são os buracos, Vitor. As pessoas falam que, mas depois acontece, são os buracos que vão dar a prefeitura para esse homem aqui.
Quantos buracos melhor, prefeito? Olha, são os buracos que vão dar a prefeitura para esse cara aqui, deputado estadual Darcy de Matos. Então você verá. E outra coisa, o próprio Marco Tebaldi já está preparando. O Tebaldi é esse deputado federal que todos conhecem. Boa noite. Ele está preparando já um candidato dele que é desconhecido, mas é empresário e já está orientando esse pré-candidato dele para o ano que vem a arrebentar de pau a administração do prefeito, tudo que você fala que é boa, que todos falam que ele está pagando dívida. Hoje um empresário alemão falou para mim, Gebaile, o prefeito Udo está pagando a dívida que foi deixada. Tudo bem, só que na campanha eleitoral ele devia ter falado, primeiro vou pagar todas as dívidas da cidade de Joinville. Primeiro vou pagar todas as dívidas que o meu antecessor deixar. Depois, aí sim, no último ano de mandato, começo a trabalhar. Se vocês quiserem, serrar assim. Se não, não serrar. Esse que é o problema. O que a Dilma fez foi prometer e agora está aí o negócio. É só para a gente resumir os problemas que ele vai enfrentar. Vitor Guilherme, quero informar que o deputado federal Marco Tebaldi foi entrevistado pelo CQC e o CQC acabou colocando o Tebaldi numa série de constrangimentos. Foi entrevistados pelo CQC e eles colocaram um garoto de 8 anos de idade que me constrangeu. O garoto perguntou para o Tebaldi por que o pai dele ganhava um salário mínimo e o Tebaldi ganhava, junto com os deputados, um salário inicial de 35 mil a 40 mil reais. E o Tebaldi respondeu para o garoto que o pai dele foi preparado para ganhar apenas aquilo. E o garoto, então, muito nervoso e chateado, disse que o pai dele ganhava aquele dinheiro honestamente, e os deputados ganhavam desonestamente. Será que é da boca de um garoto? E depois o programa CQC ainda fez o deputado federal Marco Tebaldi prometer que entraria com um projeto no ano que vem para extinguir o salário da Câmara dos Deputados. Você acha que um projeto desse passaria, Vitor? Assim como o CQC, que é um programa de humor, faz um jornalismo humorístico, colocou um garoto de 8 anos que não tem a menor noção do que seja o emaranhado político e profissional desse país, constrangeu o deputado federal. O deputado tem o mesmo direito de constrangê-los, dizendo que vai colocar uma remuneração zero para um representante do Legislativo Federal. Então está 0 a 0. Para mim está tudo certo, o Tebaldi fez o que tinha que fazer. Parabéns para ele. E respondeu muito bem, se o pai dele ganhou um salário mínimo, porque ele foi preparado para ganhar só um salário mínimo. E não tem vontade. Faltou vontade a essa pessoa. Aliás, quem ganha um salário mínimo não pode ter filho. O pai dele tinha que ter, no mínimo, pensado nisso antes de fazer um filho. É verdade. Nós vamos dar uma volta às nossas empresas patrocinadoras. Voltamos em alguns segundos com o escândalo que eu vou estourar aqui. Muito bem, nós vamos então acertar os nossos relógios, né? Uma quinta-feira muito movimentada aqui na televisão. Meu caro Vitor Guilherme, eu quero evocar nesse momento o Ministério Público, porque eu tenho documentos para provar. Aliás, eu e agora a torcida do Flamengo, que isso já está desfilando pelas internets e pelos Facebooks da vida, inclusive o meu. Então, falta de documento para provar o que eu vou falar aqui não existe. Pode vir com 59 advogados pagos por esse vereador, que para quem não sabe, e talvez o Ministério Público não saiba, e o Poder Judiciário não saiba, esse vereador supostamente paga os advogados que processam a imprensa com o dinheiro do povo. Vitor Guilherme, a Câmara de Vereadores tem que tomar uma providência contra este sujeito aqui, que é vereador em Joinville. Sou mesmo, faço e acabou. Não, faz. Ele faz e a mulher dele também faz. Não sei se é mulher, se é amante, se é namorada, pode ser o que for, mas a companheira deste senhor que foi demitida, que foi demitida do gabinete da deputada Ada De Luca, quando a deputada descobriu que a mulher deste vereador aqui chamou o pessoal que mexe com reciclagem de lixo de mortos de fome.
foi demitida, aliás, trabalhando no gabinete de uma deputada estadual, até bom que o Ministério Público saiba disso, e continua vivendo nos corredores da Câmara de Vereadores de Joinville. Esse é o primeiro escândalo. O segundo escândalo é que a mulher deste vereador, este que se diz o gostosão da boca, tal de Michael César, foi flagrada em Curitiba no dia 28 de agosto, dirigindo o carro da Câmara de Vereadores, que é um carro locado por uma empresa que loca os carros para a Câmara, com o carro com o logo da Câmara, foi multada por radar às 11 horas e 15 minutos e depois tomou outra multa ao 12h15 por alta velocidade. Eu pergunto para você, Vitor Guilherme, e para o Ministério Público, e para os vereadores de Joinville, e para o senhor Roberto Facchini, que é o presidente da Câmara de Vereadores, o que estava fazendo em Curitiba a companheira de um vereador que recentemente foi demitida do gabinete de uma deputada, mas já vivia aqui na Câmara de Vereadores, mandando e desmandando nos corredores. O que fazia essa senhora com o carro da Câmara de Vereadores, dirigindo em Curitiba às 11h15 da manhã? Você tem uma ideia, Vitor, do que ela poderia estar fazendo? Esta moça que se diz a companheira do senhor Michael César? Olha, no mínimo ela estava denegrindo com o Estado de Direito, que é a Constituição deste país, que é um país de cultura democrática e que todos devem respeito à Carta Magna chamada Constituição Federal. Então ela estava desrespeitando, ela estava acima da lei, porque a lei funciona para nós súditos. Agora, para eles, né, ou para ela, companheira de um legislador que tem carro próprio, que aluga carro para andar se deslocando para lá e para cá, às custas dos nossos impostos, do nosso dinheiro, que já tem 5 vereadores que já não usam mais carro. Tá? Os mais envergonhados, eles têm vergonha, eles acham que isso é imoral. Ah, é legal o vereador ter um carro alugado. É legal, mas é imoral. Aliás, nós estamos numa situação que a gestão pública, seja ela em que esfera for, no executivo, legislativo e judiciário, ela aboliu a palavra moral do nosso dicionário da língua portuguesa, porque é legal, mas se eles fazem as leis para eles, então tudo é legal, quer dizer, é imoral com o povo. Vitor, o pior de tudo é que o sujeito que autoriza o uso de automóveis na Câmara de Vereadores para os vereadores, o sujeito que autoriza o rumo que o carro vai tomar, quanto tempo o vereador vai precisar do carro, é um sujeito que foi indicado pelo vereador Michael César e autorizou ele pegar esse carro e a mulher ir dirigindo para Curitiba. Então, há 2, 3 anos atrás, o senhor Juscelio Girardi, vereador na época, o Girardi muito conhecido na Celesc de Joinville, acabou cometendo a inocência de pegar o carro da Câmara de Vereadores e parar num campinho de futebol, esse futsal, como é que é? Aquele de grama? Futebol 7. Futebol 7, né? 7, Parou ali na Max Colim, o carro da Câmara na Max Colim, aqui em Joinville. Eram 6 da tarde, para jogar uma bola e voltou, levou o carro de volta para a Câmara. O Juscelio Girardi não se elegeu mais vereador. Tamanha foi a cacetada que a imprensa mandou em cima dele. E a gente vê a mulher de um vereador que não se sabe o que está fazendo na Câmara de Vereadores, se é nomeada por ele, se é casada, se é namorada, isso não me interessa. Mas dirigindo um carro da Câmara de Vereadores em Curitiba, num outro estado, esse mesmo vereador, esse mesmo sujeito, que outro dia gastou 2 dias de diárias da Câmara de Vereadores para viajar para Florianópolis, dando a desculpa esfarrapada que ia procurar emendas com o deputado que já foi governador do PSDB, o Tucano, me lembra o nome dele, meu caro Vitor Guilherme, foi governador antes do Luiz Henrique da Silveira. Você sabe quem é o nome dele? Você sabe? Aquele Wilson Klein Mata Paca, aquele da Paca. O Tucano, já vou lembrar o nome dele. Klein Bing, antes do... antes do Luiz Henrique.
Antes do Do Luiz PSDB. Bom, não interessa, vamos lembrar o nome dele já. Não lembro. E foi procurar também um outro deputado do PSDB dizendo que foi pedir emendas para o povo de Joinville. Então o cara fica 2 dias gastando diárias. Atenção, Ministério Público. Pavan, Leonel Pavan. Leonel Pavan. Foi procurar o Leonel Pavan para pedir emendas para o povo de Joinville. Não foi governador? Teve governador por um período lá que... Sim, mas esteve governador por um período. E depois foi procurar também o outro deputado estadual do PSDB, dizendo que também foi pedir emendas. Então alguém precisa fazer alguma coisa com esse tipo de oportunista. E depois ainda vai pedir o seu voto. Aqui vai pedir o seu voto com a maior cara de pau, vai pedir o seu voto. Então, atenção, Ministério Público. O caso do carro está desfilando na internet, com a foto da multa, com a placa do carro, com o horário em que esta sujeita foi multada, mulher ou sei lá o que ela é do vereador Michael César. Então, se o presidente da Câmara, que não tem boca para falar para nada, é um cara bom, é um cara que só diz sim, não tomar uma atitude, nós vamos entrar com uma representação para que o Ministério Público tome uma atitude. Porque se vocês, vereadores, não tomam essa atitude, essa coisa amoral, imoral, tirando sarro da cara de todo mundo, essa mulher mandando, desmandando nos corredores da Câmara de Vereadores, recentemente foi demitida do gabinete da deputada Ada De Luca, porque a deputada descobriu que ela achincalhou os recicladores, ainda pega o carro, vai para Curitiba, tirar um sarro da minha cara. Vitor Guilherme, sua última posição. Minha posição é que eles durmam no inferno da justiça e que a justiça faça-se presente e condene esses que desprezam o seu eleitor e o munícipe desta cidade maravilhosa. E esse cara aqui, atenção Ministério Público, Poder Judiciário de Joinville, esse vereador aqui, Michael César, processa a imprensa, processa jornalista, não quer que jornalistas escrevam em jornal e falem a verdade sobre ele, né? E é o mesmo que se tira o sarro do povo com essas viagens amorais e irregulares com o carro da Câmara de Vereadores para outro estado, é o mesmo que deve tirar o sarro do Poder Judiciário também, porque desafia o Ministério Público, o Poder Judiciário não está nem aí, ainda é capaz de processar outros setores da imprensa, como ele está interpelando agora setores televisivos e nosso companheiro aqui. Então, a gente roga ao Ministério Público que faça uma investigação, que peça para o presidente da Câmara de Vereadores um relatório e que peça esta multa. É só entrar na internet e pega a multa, senão nós vamos entrar com uma representação contra esse vereador no Ministério Público. Eu, pessoalmente, como advogado, levo no Ministério Público assinado por mim, meu caro Vitor Guilherme. E você, Vitor, vai simplesmente agora, talvez, degustar uma carne na moranga, porque o movimento aqui é muito grande, né? Só degustando uma carne na moranga mesmo, se sobrar, né? Se sobrar, porque como vim gravar, já quem vai ao ar perde o lugar. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que isso vai sobrar, né? Assim como está sobrando também muito dinheiro para grandes diárias, para os vereadores viajarem para tudo quanto é local e simplesmente até para outro estado, né? Até para outro estado não tem problema nenhum, depois é só cobrar. Fui almoçar em Curitiba com um deputado para pedir emendas para o povo da cidade de Joinville. Com isso, Vitor Guilherme, eu quero informar que vamos terminar até um pouquinho antes, porque não tenho mais condições de fazer um programa, de ficar simplesmente indignado com essa vergonha. E o pior é que os vereadores deixam passar tudo quanto é irregularidade. Esse sujeito aqui, ele está travando, travo mesmo, ele está travando tudo quanto é de interesse do povo de Joinville no setor urbanístico. Atenção, vereador Bento, o que o senhor está fazendo, Bento? Nós somos amigos, conversamos sempre. Atenção, vereador Maurício Peixe, o que o senhor está fazendo, vereador? Nós somos amigos, tem que dar um freio nesse sujeito, porque a imagem de vocês que está maculada. É a imagem de vocês, vereadores, que se maculam e vocês vão pedir voto no dia 5 de outubro de 2016. Com certeza vão pedir voto. Boa noite a todos e até a próxima
segunda-feira, que tenham todos um ótimo final de semana. E que tal uma viagem para Curitiba? Né? Que tal almoçar em Curitiba com o carro de qualquer Câmara de Vereadores? Aqui é só pedir que eles emprestam. Um abraço a todos.